Bonjour, gente, como ça va? Tudo bem? Olha, você lembra que a gente fez a gente já fez junto a patachu, eu fiz o cisne, né? Eu falei na época que a patachu também era muito versátil. Então hoje eu gostaria de voltar a fazer 3 coisas novas com patachu. A outra vez a gente fez uma sobremesa de arroz com patachu frio. Hoje eu vou passar do outro lado e fazer 3 receitas que tem nada a ver um com o outro, mas tudo quente, gente. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que é da receita. Primeiro, vou fazer a patachu. A patachu a gente já fez junto. Para aqueles que esqueceram, pode voltar lá no meu canal YouTube, tá? Tem a receita do cis com a patachu super detalhada, mas na verdade eu vou fazer a mesma coisa. Hein? O que vai na patachu? Água, manteiga, farinha e vai ter os ovos no final, tá? Então aqui vou fazer meio litro de patachu, porque eu vou fazer 3 receitas pequenininhas, para uma quantidade boa. A receita por meio litro d'água é 200 gramas de manteiga, 300 gramas de farinha e de 8 a 9, 10 ovos, depende do tamanho do ovo. Uma pitada de sal. Joga a farinha na água fervendo uma vez, não tem medo. E mexe. Você pode parcelar, não tinha falado, parcelar para ajudar a evaporação da água que está dentro da própria massa, para secar. Tudo do outro lado, faz a mesma coisa. Ressecou bem, tem uma forma para ver, você vê que ela, olha, ela não gruda, mas no dedo não gruda nada, fica uma massa bem homogênea. Já está ressecada. Eu vou colocar os ovos lá dentro, toma ali. Os ovos, tome cuidado, se você coloca os ovos lá dentro diretamente, pode cozinhar no forno. Então, você troca de recipiente, não vou trocar porque eu quero economizar a lavagem das panelas. Tá? Então, vou só resfriar o fundo, assim, resfrio o fundo da minha panela e vai dar a mesma. Eu vou incorporar agora os ovos 2 por 2. Tá? Vou ajudar bem. Assim, incorporo 2 por 2. Mais 2 ovos. Esse é 4. Mais 2 ovos, gente, vai dar 6. Mais 2 ovos, vai dar 8. Eu vejo o cinto na espátula, ele está um pouquinho pesado. Eu vou colocar um ovo a mais para deixar ele um pouquinho mais solto. Eu vou finalizar bem, ter certeza que a minha mistura seja boa. Veja, uma massa que ela cai devagar e ainda, gente, tá molinha. Mesmo se eu coloquei 9 ovos, ainda tá molinha. É desse jeito que a gente tem que fazer, tá bom? Então, maçã, o patachu pronto. Essas 3 receitas quentes que eu vou fazer, e aí para facilitar mesmo, vai queijo, gente. Então, queijo, coloque gruyère, emmental, parmesão, de normal, o que você tiver em casa, vai ficar perfeito. Vou fazer algumas gugeiras com tamanho, já um tamanho bem razoável, não preciso fazer muito grande. Mais 2, tá bom. Um pouquinho de ovo batida com sal, e funciona. Um pouquinho de queijo. Só verificar a temperatura do meu forno. Está 159, não vou esperar um pouco. Bom, agora 197, gente. 3 graus. Eu posso colocar no forno. Uns 5, 6, 8 minutos. Na verdade, são meus olhos que vão ver quanto vai ficar. Todo mundo conhece no Brasil profiterole. Aquele patachu com sorvete de crema e com chocolate para cima. Todo mundo conhece isso. Essa é uma profiterole diferente que a gente chama. Eu vou fritar. E a mesma coisa que eu já usei.
Eu fazia isso, gente, com meu pai. Esse me lembra meu pai. Eu fazia isso com ele. Pega uma faca. Não, se não tiver saca-puxa, pode fazer na colher também. Pode fazer do tamanho que vocês querem. Eu gosto delas pequenininhas assim. Elas são mais delicadas assim. Eu adoro. Estou quase emocionado vendo essas coisinhas que eu fazia no restaurante, o bistrô do meu pai. Super leve, super delicada. Pode faltar um pouquinho de sal. A gente vai jogar aqui. Bonita. Tão bonitas. Vamos só organizar nosso aperitivo. Minhas profiterole lá no meio. São nossas gougères e as profiterole. E que não poderia faltar, gente, ó, é petisco francesa, mais uma bela caipirinha. A gente merece, né? A gente tem que se cuidar mais ainda nesse momento. Então eu acho que dá para curtir, gente, santé. Caipirinha é boa, não é com vodka, é com cachaça, que eu gosto. Vamos lá. Agora é isso. Olha isso. Olha isso aqui. Quentinho. Ó, cozinho, mas ainda como se fosse um pouquinho cremoso por dentro. É muito bom. Adriano, acho que você pode deixar o celular agora mesmo. Obrigada. Um beijo, gente. Já volto. Para a terceira receita, gente, eu estou já preparando uma bechamel. Fizemos já junto, mas só para lembrar para você. Cozido, meio litro de leite aqui lá dentro. Eu mexo agora com fouet, sal. Uma parenthèse, gente. Parenthèse, você fala? Parênteses. Parênteses, assim? Parênteses. Olha o que sobrou. Eu estou segurando a menina, senão tá comendo tudo. Já ficou muito pouco. Então, é bom, mas vou preparar a bechamel, organizar as coisas e a gente vai fazer a nossa terceira receita junto. O mesmo produto, eu vou fazer a terceira receita, que a gente chama gnocchi, é o gnocchi parisiano. Gnocchi à la francesa, vai a mesma massa que eu usei desde a primeira receita. Água fervendo, quase fervendo, olha as bolinhas lá no fundo. Eu vou colocar sal grosso, a mesma ferramenta, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa. Também pode fazer na colher. E eu vou fazer isso, gente. Então, vou me organizar aqui e eu vou fazer gnocchi agora. Gnocchi que eu posto na água. Você vê, um foi feito no óleo e esse foi feito, está feito na água. Gente, a cozinha isso é muito divertida, finalmente, né, gente, né? E de novo, quando vocês têm as técnicas boas, você não erra, né? E aí sempre o resultado está garantido, finalmente. Olha o gnocchi. Olha esse gnocchi bonito. Então você vê que no início ele vai no fundo, ele vai afundando, depois quando ele fica pronto, ele vai subir. Vou fazer, gente, o que você acha que eu vou fazer agora com essa colher? Como sempre, tem que experimentar, hein? Cozinhar que não experimenta, como pode saber se está bom, né? Precisa um pouquinho de tudo, né? Precisa de pimenta. Tem que ser bem temperado, uma bechamel não temperada, gente. E leite, né? Não tem muito sabor, então tem que temperar bem também. E nós buscamos. Eu quero dar um pouquinho mais de caráter na minha... O caráter que você fala? Personalidade. Personalidade. Vou colocar um pouquinho mais de personalidade
Estou aprendendo até o português cozinhando. Você vê que é muito bom, hein? A troca de cultura. Hein? Mais personalidade no meu molho. A gente se diverte, gente. Ó, voltou quase a ferver. Todos os meus gnocchi. Aliás, você pode verificar assim está cozido, mas quando ele volta assim, ó, tá firme. Voltou assim para cima, tá já cozido, ó. Jeitinho, gente, ó, na água fria aqui. Vou começar a colocar uma quantidade pequena, bem delicado, gente. Vocês têm que encontrar a quantidade certa de molho e de bechamel, que eu vejo pode colocar um pouquinho mais. Ó. E voilà. Mas só para envolver finalmente, não é para colocar muito molho ou sem molho no gnocchi, é para envolver cada gnocchi com um pouquinho de bechamel bem temperado. Coloquei um pouquinho de manteiga dentro do meu recipiente aqui, um pouquinho de manteiga para evitar grudar. E eu vou fazer assim. Ó. Vou dar um pouquinho de molho, colocar um pouquinho mais de molho por cima. Bem delicado. Adriano me perguntou se podia fazer com molho vermelho. Realmente, gente, nunca fiz. Pode testar. Teste em casa, depois vocês me falam se ficou bom. Se ficou bom, vou fazer também. Né? Nunca fiz. Um pouquinho de queijo ralado. Também, não, quando vocês colocam queijo, às vezes a gente fica assustada. O queijo ele é só para gratinar. Eu vejo às vezes as pessoas colocam assim lá, uma montanha de queijo, parece uma fondue de queijo. Isso é outra receita, só com queijo. Se eu coloco muito queijo, eu vou denaturar finalmente toda a essência da minha receita. Então, é para gratinar, tudo bem. Eu coloco um belo prato e pode ser servido com prato, como entrada, ou gente como acompanhamento. Né? Você pode escolher. Patachu, 1, 2, 3 receitas. Né? A profiterole, a gougère e o gnocchi parisiense que não está totalmente terminado, porque você imagina agora que eu vou gratinar no forno. Em casa a patroa, ela pediu maior, então eu fiz algumas maiores. Você veja, as primeiras que eu tinha feito era isso. Você veja que já sobrou pouco, hein? Agora eu fiz algumas maiores. Bom, brincadeira, gente. Agora eu vou só pôr isso no forno, 200 graus também. Ó, no forno, uns 15, 20 minutos, vamos ver quanto tempo exatamente. A gente vai acompanhar, tá bom? Pronto, ó. Ficou prontinho. Olha, gnocchi à la parisienne, gnocchi à la française, gnocchi à la française. Eu não vou dizer, gente, se tem um que está melhor que o outro, hein? Se o italiano, o francês, tudo é muito bom quando é feito com carinho. O principal hoje eu quero mostrar que pela técnica, hein, de um produto, de uma patachu, a gente conseguiu fazer 3 receitas diferentes hoje, tudo salgado. Gente, você ali sobrou pouco. É delicioso, mesmo frio, é ainda delicioso. Adriano amou, hein? Você amou? Oui. Hein? Faz em casa, se diverte com isso, porque realmente eu acho muito legal. Gente, um grande beijo e até a próxima. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer.